É um luxo, né, poder estar aqui junto com a Estela, que eu conheci nos tempos que nós estávamos criando o Comitê da Bacia do Paraíba do Sul. Ela não gostava muito não, porque era uma entidade, era um comitê federal, e eles estavam bem avançados, São Paulo, como muita coisa no Brasil, com relação ao sistema de gestão de recursos hídricos, né, que nós estávamos importando o modelo francês, e São Paulo já estava bastante avançado, e a Estela, na verdade, da época, defendia mais modelos estaduais, né, e acabou criando isso. Mas, enfim, avançamos e aí criamos um comitê e temos aí uma discussão de para que serve. Sérgio, eu pensei que eu tinha sido, você estava sendo só polida, né, de a Estela como visitante falar primeiro, mas foi o meu feeling, alguma coisa, aquele sexto sentido feminino que me contou. Fala depois, porque vai ser bom, porque realmente eu tenho certeza que a minha fala vai ser complementar à da Estela e fica muito melhor sendo depois. Primeiro, dá para observar que tudo que a Estela fala, com a experiência que ela teve tanto trabalhando no governo do estado quanto no município, é um mal geral das regiões metropolitanas, né? Muitos, às vezes até regiões metropolitanas em outros países, mesmo avançados, ainda não conseguiram encontrar a solução, solucionar adequadamente essa questão. E aqui, a região metropolitana do Rio de Janeiro, da mesma forma, tem essas questões absolutamente presentes. Nós não temos nenhuma entidade, enfim, existe dentro do governo do estado uma subsecretaria que cuida dos assuntos metropolitanos, mas não passa daí, né? Por exemplo, na área de transportes, que você enfatizou muito na sua fala, e que para nós é uma questão absolutamente crucial, existe uma suposta agência, mas eu fui até algumas reuniões dessa agência metropolitana de transportes, mas nunca vi dali sair assim, decisões quanto a investimentos, projetos ou qualquer coisa que pudesse ter uma consequência maior. Bom, eu vou falar um pouquinho da região metropolitana do Rio de Janeiro, das questões, algumas questões, dos nossos problemas, de algumas questões que nós endereçamos, e ao longo disso eu posso nós vamos ver muitas das questões que a Estela mencionou, colocadas aqui como exemplos práticos, né, tanto dos problemas e como algumas soluções, eu diria assim, ainda muito incipientes, mas apontando alguns caminhos. É assim, né? Bom, para quem não conhece, a maior parte da plateia aqui conhece bem a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Está aqui em torno aí da Baía de Guanabara. Temos aqui 19 municípios, são quase 12 milhões de habitantes, isso aí é quase 75% da população do estado está aqui concentrada aqui na região metropolitana. E os problemas, ali é só o tamanho assim, de alguns problemas ambientais que nós vamos encontrar, né? Um deles derivado de um déficit habitacional gigantesco, 800 mil moradias, o que propicia uma ocupação desordenada, um crescimento totalmente desordenado. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro já teve uma densidade habitacional muito maior do que ela tem hoje, né? E hoje ela tem uma densidade habitacional, ela se espalhou, né? Levando à ocupação de áreas sem nenhuma infraestrutura. Em compensação, áreas como foi citado pela Estela, áreas com toda a infraestrutura, como era a região portuária, ficou ali totalmente abandonada durante anos e anos. Felizmente, nós estamos aí passando por esse processo de recuperação da área portuária. Inclusive o Instituto Estadual do Ambiente, hoje a sede dele é na área portuária. Nós fomos dos primeiros, antes da eleição do Eduardo Paes, a comprar ali um prédio. Infelizmente eu digo que foi o melhor negócio imobiliário que eu já fiz na vida,
Pena que foi pro... Pena não, né? Foi ótimo ter sido para o coletivo, mas se tivesse feito de forma privada, tinha sido excelente. Captamos 50 metros cúbicos por segundo de água para abastecer a região metropolitana. Temos apenas 33% de esgoto tratado hoje, ou seja, de cada 3 habitantes, apenas um tem o esgoto levado para algum tipo de tratamento. Alguns desafios, né, aqui na região metropolitana: ocupação desordenada, a perda de cobertura florestal por essa ocupação, a degradação da qualidade de água por esgoto sem tratamento, lixo sem tratamento, poluição difusa por diversas fontes, lixões. Quem acompanhou os jornais aí nos últimos dias viu a questão do aterro de Gramacho sendo o problema do encerramento, porque depois de nós passarmos 2 anos construindo a solução técnica do problema, que era um novo centro de tratamento de resíduos lá em Seropédica, enfrentando a ira dos moradores de Seropédica e de alguns ambientalistas, conseguimos fazer um centro de tratamento de resíduos em Seropédica, mas tinha o problema social que ficou, que era o problema dos catadores, né? Porque num centro de tratamento, um aterro sanitário verdadeiro, não tem catador. O catador tem que estar na fase da coleta seletiva. E aí estamos aí enfrentando o problema de não poder fechar um aterro inadequado, que polui a Baía de Guanabara, por conta de ter que solucionar antes a questão social dos catadores. Mas está encaminhado, felizmente. A Prefeitura do Rio teve grande sensibilidade e aí estamos conseguindo evoluir. O problema de áreas contaminadas, né, áreas degradadas, uma questão que tem se agravado com a questão, inclusive, das mudanças climáticas, os desastres naturais. Temos tido aí problemas gravíssimos, né, de inundações, escorregamentos de encostas, com perdas de vida e grandes prejuízos econômicos, e toda a região metropolitana do Rio também tem o problema da vulnerabilidade às mudanças climáticas. Grande parte da região metropolitana são cidades construídas em áreas muito baixas, né? Baixada Fluminense, região lá de São Gonçalo, tudo isso, e temos desde o problema da elevação de nível do mar, que poderá alterar esse frágil equilíbrio que a gente tem hoje, e também, além disso, o próprio agravamento aí das chuvas e a perda da cobertura vegetal. Só aí a ocupação desordenada, esse gravíssimo problema, né, com ocupação de áreas de risco, ocupação de áreas sem infraestrutura urbana e sem saneamento. Uma questão gravíssima para nós, que é a questão dos nossos mananciais. A Estela citou muito isso, né, a questão de que temos até quem cuide do abastecimento de água, mas eu não tenho quem cuide dos mananciais propriamente dito, né? De onde a água vem. Então, as empresas que captam água, as concessionárias que captam água para o abastecimento, elas não chegam ao ponto de cuidar do produto, né, do qual elas dependem. Porém, no caso do Rio de Janeiro, isso é uma questão especialmente crítica, né? Principalmente aqui da região metropolitana. 85% do nosso abastecimento depende das águas da Bacia do Paraíba do Sul, transpostas para o Rio Guandu. E, além das questões das ameaças que vêm de São Paulo de tirar essa água, né, que temos aí uma discussão, eu acho que é uma quebra de contrato, está escrito lá, né, tem um contrato que diz que são até 160 metros cúbicos por segundo a transposição lá no Paraíba do Sul, mas, e além disso, ainda temos o problema da própria degradação desses mananciais, ou no caso no próprio Guandu, por poluição, por esgoto sem tratamento.
Já o outro manancial que nós temos do outro lado da Baía de Guanabara, do lado de São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, é o Rio Macacu, que também hoje está com a sua capacidade totalmente esgotada. Aqui, só falando rapidamente um pouco de quem cuida, né? No estado do Rio de Janeiro, nós temos todos os comitês de bacia criados. Nós criamos, dividindo o estado em 10 regiões hidrográficas, criamos enfim, com a participação da sociedade, dos usuários, tudo isso, comitês de bacia, e implantamos agências de bacia. E aqui o estado do Rio também fez a chamada cobrança pelo uso da água. E uma questão que nós estamos tratando é de pegar esses recursos da cobrança pelo uso da água e fazer programas, tipo Programa Produtor de Água, né, o PSA. Então, a bacia, no caso da bacia do Guandu, especificamente, nós temos um programa PSA. Eu acho que são soluções, que são políticas públicas que hoje podem apontar soluções, né? O pagamento por serviços ambientais, tipo produtor de água, em que você paga ao proprietário rural para que ele mantenha a floresta e, eventualmente, trabalha com ele para recuperar áreas que perderam a sua cobertura, são programas, são políticas inovadoras que eu acho que nós precisamos fortalecê-las e disseminá-las mais. Hoje nós estamos reduzidos a projetos piloto, mas hoje no Brasil todo já se espalham experiências. São Paulo tem, o Espírito Santo, aqui o Rio de Janeiro, mas como programa produtor de água. Mas já do outro lado da Baía de Guanabara, lá na Bacia do Macacu, como o planejamento muitas vezes não anda junto com as questões ambientais, resolveram colocar um complexo petroquímico justamente numa bacia onde não tinha água. Bom, ali nós conseguimos, estamos viabilizando duas soluções. O bom também é que quando cria-se os problemas, as soluções também, principalmente quando você cria problema com a Petrobras, né? Aí a solução fica mais fácil. Dura quando você cria o problema com empresa, com a Chevron, mas quando é com a Petrobras, as soluções são melhores. Lá nós estamos dando duas soluções. Uma são o complexo petroquímico, toda a água industrial dele vai vir do reuso de uma estação de tratamento de esgoto aqui no Rio de Janeiro. A Estação Alegria é uma estação que é uma das maiores estações de tratamento de água daqui do estado, trata 5 metros cúbicos por segundo, e 1,5 metro cúbico por segundo vai para um aqueduto que vai, não sei bem se é aqueduto, porque aquilo não é bem água, né, o que vai para lá, vai para o outro, vai atravessar a Baía de Guanabara e vai levar lá em Itaboraí, onde está o Comperj, essa água para ser tratada e ser usada como água industrial. E junto com isso, mas como a solução da água industrial, tudo bem, mas e a população que vai vir junto? Então aí foi planejado uma barragem de controle, de regulação, lá em Cachoeiro de Macacu, que vai garantir mais 5 metros cúbicos por segundo de água para abastecimento humano. Então, com isso, solucionando os dois problemas. Obviamente que a Petrobras vai ter que pôr 250 milhões para fazer a barragem, mas vai pagar R$ 2,50, R$ 2,60 por metro cúbico dessa água tratada, água industrial, mas, enfim, a solução foi dada. Mas o que mostra que, além a questão de água hoje já é tão crítica aqui na região metropolitana que a gente já tem que partir para essas soluções. Obviamente existem grandes questionamentos com relação ao pessoal, os produtores rurais que vão ser prejudicados na área da barragem, tudo aquelas questões que a gente está criando, mas é uma solução, né, que está avançando. A questão da própria qualidade da água, né, isso aqui é um relatório do resultado do nosso monitoramento de qualidade qualidade da água, desculpe. Eu escolhi um indicador aí, que é coliformes, então você vai ver que só tem quase péssimo, né? Todos os contribuintes à Baía de Guanabara, os principais rios aqui da região metropolitana,
tem uma qualidade de água entre ruim e péssimo, e só aqui do lado, aqui o Comperja, nessa região aqui, é que a gente ainda tem alguns mananciais com uma qualidade um pouco melhor. Basicamente, o que determina essa má qualidade de água, como eu mostrei, é a questão dos esgotos, né? E a questão de esgoto sem tratamento, resíduos, principalmente lixo mal coletado, que vai contribuir aí, e também efluentes industriais que nós temos aí. Daí, nós temos hoje aqui no estado um programa chamado Pacto pelo Saneamento, com duas vertentes, uma que é o Rio Mais Limpo e outro que é o Lixão Zero. O Rio Mais Limpo é basicamente fazer investimento em esgoto. E aí, aqui no estado do Rio, nós enfrentamos todas essas questões aí que a Estela colocou, né? Nós temos aqui desde o caso da concessionária que cuida da água, mas não quer cuidar do esgoto. Temos o caso que ela cuida da água e do esgoto, cobra, mas não faz esgoto. Enfim, temos o caso que mal tem água, quanto mais esgoto. Então, eu quando vejo aqueles números do IBGE dizendo que tem 90 e tantos por cento de água, que tem 80 e tantos por cento de coleta de esgoto, eu falei, eu não sei aonde o IBGE acha aqueles números. Eu ando na Baixada, eu ando na periferia, eu vou em Itaboraí, eu vou a Maricá, e eu tenho certeza que nesses lugares não existe, né? Se existe, é algum... eu não sei onde é, eu acho que o IBGE só pesquisa a Zona Sul do Rio de Janeiro. Deve ser algo... Peraí, mesmo assim, né, a gente está cheio aí de língua de esgoto na praia, praias impróprias, você vai ao jardim, pega ali o canal de Jardim de Alá, poluindo a praia de Ipanema, porque está cheio de lançamento de esgoto, enfim, uma situação seríssima. Mas, e por que os problemas não se solucionam? Solucionam porque custa caro, né? Custa muito. Em 2007, nós tínhamos 25% de esgoto tratado aqui na região metropolitana, chegamos a 33% em 2010, um investimento de 500 milhões, basicamente de recursos próprios. Temos aí uma meta para 2014 chegar a 60% e investir 1,5 bilhão, recursos aí do BID, do PAC, do governo federal, e uma meta do pacto lá que é chegar em 2018 com 80%, mas tem que investir 8 bilhões. Aí tem os grandes desafios, né, para sair desse nó. Não há um acordo, né, sobre quem de fato é o poder concedente aqui na região metropolitana. A gente tem um caso, por exemplo, de Niterói, que tem mais de 80% de coleta e tratamento de esgoto, mas que teve uma brecha lá atrás e fez uma concessão de água e esgoto lá em Niterói e tem tocado a vida. Agora, acabou de haver um acordo entre a Prefeitura do Rio e a SEDAI, e foi possível fazer toda a área chamada AP5, que é a área que drena aqui para a Baía de Sepetiba. Houve agora uma PPP, na verdade uma concessão, né, dessa área, e começa a se estudar aqui no estado outras possíveis parcerias público-privado para fazer avançar. Por quê? O que a gente observa na parte de esgoto, principalmente, que além da baixa capacidade de investimento, assim, do pouco recurso disponível do Estado, sobra, aí todo mundo diz, mas sobra dinheiro federal. Sobra dinheiro federal, mas acessar esse dinheiro, conseguir aplicar o recurso, conseguir fazer as licitações, conseguir fazer a obra e fazer com que a obra funcione, ou seja, que de fato o esgoto seja coletado na casa e chegue a uma estação de tratamento. E depois que isso seja adequadamente operado e que isso aconteça em prazos razoáveis e que a gente tenha de fato, né, o serviço funcionando, olha, para quem vive esse dia a dia é muito, muito difícil. Então nós precisamos pensar soluções, formas de fazer com que esses recursos que vêm do governo federal, principalmente, que é o principal
financiador, que eles consigam fluir e chegar para a gente ter uma mudança nesse quadro, né? Porque fora disso, os ritmos que nós conseguimos avançar de fato, muito lento. E a questão, né, da regulação, grande parte desses contratos de concessão aqui não tem regulação ainda, grande parte não, a totalidade, né, tirando Niterói, os demais nenhum tem, não há uma regulação. Essa é uma questão que precisa avançar, não se sabe quais são as metas, não se sabe qual é o cronograma de investimento, não há definido quais são as tarifas, nada disso. Então, é um quadro ainda de muita insegurança e que precisa mudar. Dentro de um programa que nós conseguimos com o BID, o Programa de Saneamento Ambiental dos municípios do entorno da Baía de Guanabara, que é uma continuação do PDBG, está previsto que tem que vir, enfim, essa regulação. Com a questão do lixão zero, nós conseguimos um pouco mais de sucesso. Para vocês terem uma ideia, esse Pacto pelo Saneamento é um programa nascido dentro da Secretaria de Ambiente. E ele nasceu dentro da Secretaria de Ambiente porque essa questão que a Estela falou, fica tem muita gente que cuida e ninguém cada um cuida de um pedaço e ninguém cuida do todo, né? E então nós decidimos lá na Secretaria do Ambiente, assim, olha, do meio ambiente, é conosco. Então a gente vai se meter, né? Vamos lá, montamos programa, fomos buscar financiamento para esgoto. O esgoto de quem é? Não é da concessionária, é do município, eu não quero saber, a gente vai se meter lá. Então a gente avança um pouco nisso. No caso do lixo, era a mesma coisa. Teoricamente é um problema municipal, mas ao mesmo tempo os municípios não têm capacidade técnica, não tem recurso, não tem nada disso. Então nós montamos esse programa dentro do pacto, que é o Lixão Zero. O que nós fazemos no Lixão Zero? A gente reúne onde tem atratividade para o setor privado montar aterro privado, a gente estimula que se licencie, estimula o licenciamento e a implantação. Então a gente enfrenta a resistência, né? A gente sempre diz, até o sanitário, delegacia, presídio, todo mundo sabe que é necessário, mas ninguém quer perto de casa. Então a gente enfrenta a ira dos moradores, dos políticos, e tudo, mas a solução técnica é essa que vai ser licenciada, vamos em frente, fazemos. E então aí a gente viabiliza. Então, com isso, nós conseguimos viabilizar o encerramento de todos os lixões na região metropolitana do Rio de Janeiro. Lá São Gonçalo tinha Itaoca, que na beira da Baía de Guanabara, junto ao melhor manguezal que nós temos, que é lá Guapimirim. Encerramos lá em Itaboraí, construímos um aterro lá. Niterói, hoje leva seu lixo, está encerrando Morro do Céu, leva seu lixo para outro. Encerramos um outro lixão em Belford Roxo, construímos, com a construção de seropédica, estamos viabilizando o encerramento de Gramacho, desses lixões todos. E o que nós estamos fazendo? Um município como o do Rio de Janeiro, a capital, ela não precisa de ajuda, ele anda sozinho, ele tem dinheiro, tem tudo. Os outros municípios, eles não têm, eles pagavam zero para botar o lixo no lixão e de repente ele tem que pagar 40, 50 reais para botar o lixo num aterro sanitário. E isso porque no Rio de Janeiro é barato, porque em São Paulo está custando 70 já, está por aí. Então o que a gente faz? Nós criamos um programa chamado Compra de Lixo Tratado. O que a gente pega? A gente pega recursos do nosso Fundo de Meio Ambiente estadual, doa para o município durante até 5 anos, um valor de até 20 reais por tonelada, para ele contratar um serviço de um aterro sanitário. Com isso, é como o seguinte, e depois de 5 anos, o que vai acontecer? Eu tenho certeza que ele não vai voltar para o lixão, porque não vai mais existir lixão para ele colocar, porque ele já vai estar encerrado, vai ter um Ministério Público em cima dele que não vai deixar, então ele vai no caminho, você bota ele na linha certa, né, de caminho. Então isso, onde tem aterro privado e o município não tem como ter. E nos outros municípios menores,
que não tem atratividade para o setor privado, a gente está fazendo o consorciamento dos municípios, constrói um aterro sanitário para eles e eu tenho uma figura que eu chamo de babá de consórcio, aí ele fica lá atrás dos municípios, para construir, até sair o consórcio, o CNPJ, o estatuto, isso e aquilo, e aí eles vão. A gente já está vendo o seguinte, para operar esse aterro, depois deles consorciados, depois da gente construir, também nós vamos ter que entrar para ajudar. Então está mandando uma lei para a Assembleia Legislativa para a gente poder, o Estado poder entrar nos consórcios e ajudar a sustentar essa operação por alguns anos, até que eles possam andar sozinhos. Com isso, para vocês verem, a nossa expectativa, a gente em 2010 tinha 12% do lixo levado para aterros sanitários adequados, a nossa expectativa aqui em 2012 é chegar a quase 85%. Quer dizer, não é que é porque a situação está aqui em 2010, mas na verdade as soluções vinham sendo construídas, né, anteriormente. Então, com isso, pelo menos a destinação. Agora resta coleta, né, que a quantidade de lixo que você vai encontrar nas ruas, nos terrenos baldios, dentro dos rios, e que chega na Baía de Guanabara, na Lagoas da Barra, enfim, é um volume boçal, porque a coleta feita pelos próprios municípios ainda é muito deficiente. Então, depois da gente cuidar dos aterros, vamos tratar de ver como é que a gente vai ajudar a encarar a coleta. No caso do entulho, a gente também está trabalhando dessa forma, tentando buscar soluções consorciadas para que os municípios possam fazer. Com esse crescimento que o Brasil está tendo, é uma loucura o que se gera hoje de resíduo de construção civil no Brasil todo, né? Aqui na região metropolitana é uma loucura. Quantidade, o que os prefeitos mais vêm desesperados falar com a gente, me ajuda a dar uma destinação pro entulho. É uma coisa... Aqui no Projeto Iguaçu, o tratamento, né, de vários desses problemas no âmbito de uma bacia hidrográfica. Nós temos aqui a Baixada Fluminense, são 6 municípios aqui da Baixada, como o próprio nome diz, né? Baixada é tudo baixo, inunda tudo. E tudo isso que nós falamos, ocupação desordenada, aqui, essa mancha aqui é o lixão, o aterro de Gramacho. Por aqui, mais ou menos, é o outro, Babi, que nós encerramos agora também. Aqui está a Reduc, que é a refinaria do de Caxias. Bom, 3 milhões de habitantes, problemas gravíssimos de inundação, ocupação desordenada, tudo isso. O que é que nós fizemos? Conseguimos montar um programa com recursos quando surgiu o PAC 1, lá em 2007, onde a gente entrou dragando os rios, obviamente, tem que dragar sim, né? Mas principalmente fazendo urbanização associada a essa dragagem. Então, removemos as moradias da margem dos rios, em 4 anos já removemos 2.500, tem outras 2.500 para serem removidas na próxima fase. E onde nós tiramos as famílias, a gente colocou rua, ciclovia, parque fluvial, o que cabe, né? Criação. Mas, ao invés de nos limitarmos a um programa só de drenagem, né, nós tratamos também a outras ações. Então, por exemplo, controle de uso do solo. Essa região, o equilíbrio dela é muito frágil. Então, havia necessidade de preservar áreas onde a expansão urbana não se dê da forma como se deu já na área já urbana da bacia. Então, nós criamos, por exemplo, aqui nós temos o arco metropolitano que está sendo construído, que vai ser uma via de ocupação justamente na parte alta da bacia, que é a área que serve de recarga e de amortecimento das cheias. Então, aqui está sendo criada uma área de proteção ambiental para justamente disciplinar, poder o Estado entrar e regular o uso do solo, porque a atribuição de regular o uso do solo é uma atribuição municipal, mas como se trata de um problema, né,
regional, metropolitano, a gente entraria por aí. Criação de áreas de polders, né, áreas que não poderão ser ocupadas, uma parte de reflorestamento nas cabeceiras aqui da bacia para fazer essa recuperação ambiental da bacia. Então aí é um resumo, né? Então, do que foi aí o projeto Iguaçu, e esse mesmo projeto, esse mesmo modelo de projeto nós estamos replicando lá para a região de São Gonçalo, Itaboraí, até já tentando nos antecipar à chegada da grande massa populacional esperada com a chegada do Comperja. E é só um exemplo, né, com o rio depois de dragado, a implantação dessas praças e tal. Agora, a região precisa, né, e aí o Estado como um todo, conviver com os fenômenos climáticos, enfim. Não há como, por mais que nós façamos o reassentamento, né, de famílias na área de risco, tudo isso, não há como retirar todo mundo. E aí, o grande investimento, outra grande área que a gente tem feito esse investimento é na parte de sistemas de alerta. Já estamos aí com 64 estações hidrometeorológicas em todo o estado e agora adquirindo 2 radares para alimentar esse sistema de gestão, esse sistema de alerta. Já nesse verão funcionou e já deu bastante resultado num trabalho integrado com as defesas civis, né? A Defesa Civil Estadual e as defesas civis municipais. Bom, por fim, só falar rapidamente sobre a questão de poluição atmosférica, que é também um problema metropolitano. A região metropolitana tem essas 4 bacias aéreas, né? A bacia aérea aqui da região de Sepetiba, a bacia aérea aqui de Campos Elíseos, a bacia aqui da Barra Jacarepaguá e aqui a bacia aérea onde estará o futuro Comperja. O inventário de emissões, não estou falando de emissões de gases de efeito estufa, mas sim de emissões de poluentes no ar, né? Mostra que, assim como o gás de efeito estufa, 77% vem das fontes móveis, ou seja, dos automóveis, caminhões, cargas. E a poluição será maior ou menor, diretamente associado à questão da velocidade do tráfego. Então, hoje, as bacias onde nós temos problemas mais críticos, né? Uma é essa bacia aérea aqui, onde já temos problemas graves aí, material particulado e concentrações altas de violações de padrões de ozônio, assim como na bacia aérea 3. Aí, nós tínhamos no caso da bacia aérea 1, nós tínhamos um problema grave com uma siderúrgica que se instalou aqui e deu problema de emissão de particulado. Assinamos um TAC, estamos resolvendo aí esse problema. E lá do lado da bacia aérea 3, o grande problema era a refinaria Duque de Caxias, a refinaria Duque de Caxias, na parte de fontes fixas. Agora, na parte de fontes, e aí lá nós assinamos um TAC com a Reduc para melhorar os sistemas de controle deles, lá um TAC de mais de R$1 bilhão, que vai trazer aí uma melhoria sensível. Na parte lá da bacia aérea 4, a gente já está se antevendo lá, o próprio Comperja, ele tem umas exigências em termos de emissões atmosféricas maiores, justamente pela fragilidade, pela sensibilidade lá da região. Agora, aqui no estado do Rio, na parte de fontes móveis, nós temos a inspeção veicular, e que aqui é obrigatório em todo o estado, e hoje nós já conseguimos dar um caráter reprobatório a esse exame anual, em que aqueles carros que estão emitindo, né, acima de um determinado padrão, ele é reprovado. Então, e com isso, ter um controle melhor sobre a nossa frota. Isso já se aplicava à chamada frota de uso intenso,
que era ônibus, vans, táxis, e agora também os automóveis particulares também começam a ser reprovados. Enfim, mas tudo isso depende de, principalmente, as fontes móveis, né, mobilidade urbana e do programa nacional, né, com relação a controle de emissões veiculares. Para a região aqui, se abre aí uma janela de oportunidade que é as Olimpíadas, né? O legado ambiental das Olimpíadas é um legado importante, onde está previsto aí, né, desde despoluição da Baía de Guanabara, dragagem e saneamento desse sistema lagunal lá de Jacarepaguá, erradicação de lixões, programa de melhoria de qualidade de praias, programa de emissão veicular, acidentes ambientais, educação ambiental, fechando aí com esse programa de neutralização de carbono com plantio de 24 milhões de mudas para neutralizar as emissões dos jogos. Enfim, então aí é um momento, né, que precisamos, temos aí essa oportunidade de fazer essa melhoria. Eu, antes de encerrar, só queria fazer alguns comentários, né, sobre essas questões que eu comentei, principalmente com relação ao lento avanço do saneamento e as dificuldades que nós temos enfrentado. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisava refletir mais. Minha Casa Minha Vida é um programa absolutamente inovador. Primeiro, a volta do poder público do financiamento, na solução, né, do déficit habitacional, é algo já para ser comemorado, não só por quem trabalha com habitação, mas também por quem trabalha com o meio ambiente, porque é uma fonte de degradação. E a gente, então, eu estou constantemente sobrevoando aqui, principalmente a região metropolitana, e vejo a cidade assim, a cidade está mudando de cara, regiões que estavam ali abandonadas, degradadas, e de repente começa, né, a surgir uma nova vida. E o modelo Minha Casa Minha Vida, ele é um modelo onde a concepção é pública, porém a implantação é privada, né? É um modelo em que eu não sei se alguém aqui já se passou pela experiência de ter que aprovar um projeto na Caixa Econômica Federal, um projeto de governo, né? A Caixa Econômica, ela fica perguntando para a gente, ela fica discutindo se aquela armadura ali, se o ferro é FI de 1/4, ou se o CA é 50, ou se o FCK do concreto tem que... É uma coisa assim, absolutamente alucinante. É uma prova assim, de paciência. Você tem que antes fazer uma aula de yoga, ficar ali, vendo aqui minha amiga Joísa, fã da yoga, tem que fazer ali para você poder enfrentar. E se o seu projeto cair nas mãos do TCU, da CGU, então é do outro mundo. Ele, para compor um preço de um determinado insumo, ele pega o mármore, o preço do mármore lá no Maranhão, o cimento no Rio Grande do Sul, o ferro da não sei aonde, o valor do transporte no Mato Grosso, aí ele junta tudo e faz um valor e diz que aquele é que é o preço. Você tem que falar, mas peraí, eu sou do Rio de Janeiro, não tem como buscar mármore no Maranhão. Não, mas é assim, é uma coisa alucinada. E o Minha Casa Minha Vida, como não é assim, tem um valor estabelecido, cada unidade habitacional tem que ter aquele padrão, e aquele padrão é 60, agora está 62 mil reais, uma coisa assim. Eu disse assim, gente, saneamento devia ser igual, né? Você tem o seguinte, eu tenho um determinado tipologia de área que tem que ser, que eu tenho que implantar infraestrutura de saneamento, eu quero saber que o esgoto sai da casa da pessoa e chega na estação de tratamento e ele é devolvido no rio ou no mar ou não sei o quê, com determinada qualidade. E daí eu tinha que pagar por um indicador macro, parar de pagar por esse, porque aí é uma loucura. Eu estou com um projeto de esgoto em Belford Roxo e eu tenho que ir
a Caixa Econômica discute se a vala para assentar, se vai ter ou se não vai ter escoramento, se aquele escoramento que nós estamos dizendo que vai ser, se tal ou não é ou não aquele. Então, eu acho que a gente, e eu estou dando o exemplo do esgoto, mas eu acho que a obra pública, ela precisava ter uma coisa mais, esse tratamento mais macro. Como eu estou fugindo da questão da região metropolitana para falar de um problema que está me afligindo, né? Por conta disso. Mas porque senão não vai. O maior problema ambiental que eu tenho hoje na região metropolitana do Rio de Janeiro, um dos maiores é esgoto sem tratamento. E nesse ritmo, nós não vamos chegar, não vai ter despoluição de Baía de Guanabara nem em 2016, nem em 2026, nem em 2036, nem nada disso. E a outra coisa são as parcerias público-privadas, é a última coisa, que nós, também outra grande saída, né, para nós avançarmos aí com esses projetos de infraestrutura que a gente precisa também avançar mais rápido. O São Paulo já avançou, tem avançado mais rápido, mas o Rio de Janeiro, nesse aspecto, está bastante atrasado. Enfim, era essa a ideia, trazer para vocês um pouco das problemáticas ambientais aqui, né, do Rio de Janeiro, eu acho que quase uma aplicação prática de tudo que a Estela falou, de forma mais macro e mais teórica. Obrigada.